Só que no ano passado, cara, acho que a gente até trocar uma ideia no meio do ano ali, né? Sim. Começaram a surgir outros sintomas que não eram comuns para mim no ano passado, assim, começaram a ligar cada vez mais o alerta, eles parecem que vão acumulando, né? E eu não tinha como parar o trabalho ou questões pessoais. Não era uma escolha você tirar Não. uma semaninha. Eu não tinha como, cara, assim, eu já tinha já tinha iniciado o Total. processo de criação da pós, né? E quem é meu aluno aí sabe, cara, quando eu me comprometo a fazer uma parada, velho, eu vou fazer a parada, custe o que custar, e eu vou fazer bem feito, velho. Se você me deu R$ 1 para assistir uma aula minha, eu vou entregar uma aula muito maneira para você, cara. Ou seja, eu sou muito exigente comigo também, uma coisa até que eu tive que trabalhar, né? Mas eu comecei a perceber sono, e um outro sintoma que começou a surgir incomunzaço foi, tipo, começaram a surgir uns dias que eu acordava exausto. Muita fadiga. Uma coisa assim, não era um cansaço normal, assim, era uma coisa, era uma exaustão, assim. Eu lembro que acontecia de alguns dias, eu simplesmente não conseguia trabalhar. O que pra mim é muito incomum, cara. Assim, eu já passei porrada pra caralho na pós-graduação. E assim, nunca tinha acontecido. Eu já tinha dormido mal, lógico. A gente dei aula. Quando eu ia dar aula pra medicina, eu ficava num cagaço, ficava estressado. Beleza, já passei por quase de tudo, né? Mas aí começou a surgir, assim, uns sintomas estranhos, cara. Eu falei, cara, what the fuck, né? Tipo, era isso, assim, era uma exaustão, cara. Uma fadiga muito intensa que praticamente me impedia de funcionar direito um dia inteiro. Mas, tipo assim, não te dava vontade de trabalhar. Também, esse foi outro sintoma que começou a surgir, que para mim é estupidamente incomum, que é um sintoma de desmotivação. Isso ao longo do ano, tá? Assim, é claro que agora eu não vou lembrar a cronologia das coisas, mas começou a surgir esses episódios com sintomas que são característicos da depressão. Não estou dizendo que eu estava com depressão, aí que está o ponto. Sintomas vão surgindo, sintomas característicos de ansiedade / depressão, e aí eles vão acumulando, eles vão ficando mais frequentes. Começaram a acontecer aquilo que a gente pode chamar de episódios depressivos, né? Quais são os dois principais sintomas da depressão, Lutz? É humor deprimido. Você está com humor deprimido durante muito tempo, com uma frequência muito alta. E um outro dos principais sintomas é falta de energia. Uma fadiga, uma falta de energia para fazer coisas. Que muitas vezes anedonia, né? Uma falta de energia para fazer coisas que antes que você gosta até. Que era o que acontecia comigo. Era uma exaustão. Não era tipo assim, tô cansado, trabalhei muito, vou dar uma relaxada. Era uma exaustão incomum, assim, mas falta de energia até para ver filme, ou para ler livro, ou para fazer coisas, sexo, coisas que você não tenderia a ter uma facilidade, né? Pô, isso aí é um sintoma, não é comum. Você já pode ligar um alerta para esse. É claro que não estou dizendo que se você tem esse sintoma, você está com burnout ou depressão. Sim, mas são sintomas. Alerta, né? Você liga um alerta, porque isso é um sinal. Falta de problema para dormir, sintomas da depressão, quais são, né? Vou tentar lembrar todos aqui, mas dificuldade para dormir, mudança de apetite, alguns aumentam o apetite, outros perdem, ganho ou perda de peso. Dois dos principais é humor deprimido por muito tempo, ou falta de energia, anedonia, dificuldade de concentração, né? Então, uma coisa que as pessoas não sabem é que a depressão não é uma questão só emocional. Até porque no cérebro, emocional e cognitivo não são coisas separadas. Isso é só uma coisa didática que a gente usa. Né? Então assim, pra gente falar de depressão, a pessoa pensa em humor. Humor é só um dos aspectos que está afetado na depressão. Um outro aspecto muito afetado é cognitivo, é pensamento, é concentrar, planejar. As funções mesmo. Autocontrole, né, dos seus pensamentos e autocontrole de um modo geral, de foco. Então, assim, foram coisas que começaram a surgir com mim também, né? Então, aconteceu de ter alguns dias que eu tava ali com uma baixíssima energia, um humor deprimido. Eu sou um cara... Sempre fui muito bem-humorado. Sempre fui um cara alto astral, bem-humorado, muito motivado. Sempre fui muito motivado. Então, para mim, foi muito estranho começar a ter esses episódios depressivos no qual
Meu humor tava muito reduzido, eu tava com uma energia muito baixa, e isso, obviamente, impactava minha capacidade de focar ali no trabalho, em ficar engajado. E isso começou, É Lutz. interessante, porque é legal, tipo assim, que você conseguiu perceber bem como você era antes, como você ficou naquela época, né? Porque o objeto de trabalho ainda era o mesmo, que é neurociência, comportamento, o É, assunto, é o é, que você ama. é. Você sempre foi motivado por aquilo. E em algum momento você percebeu que, caramba, não tô tão afim de fazer isso, É, né? esquisitíssimo, cara, assim, eu sou apaixonado, eu adoro meu trabalho, velho, tipo, Andrei, você tem que estudar isso aqui pra dar uma aula, beleza, eu vou adorar, assim, eu fico focadão estudando, eu curto pra caramba, né, mas eu tava ali num cenário de estresse e ansiedade, e daqui a pouquinho eu vou explicar a ciência por trás desse adoecimento, pra ficar mais claro pra vocês, falando aqui dos sintomas primeiro, né, que me adoeceram, né, e não tinha muito que eu pudesse fazer a respeito, eu tinha que entregar as aulas, tinha que fazer as coisas, né? Pelo menos eu me propus a fazer isso. E aí começaram a surgir esses sintomas, cara. Então, dormindo mal, é, pouquíssima energia, comecei a me ver tendo dificuldade para me motivar para coisas que eu sou naturalmente super motivado, inclusive coisas legais, ver filme e tal. E aí vinha e ia embora, melhorava. Uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias. O sono mais frequente, mas esses episódios de humor e energia deprimidos, sei lá, uma vez a cada 15 dias. Aí começou uma vez por semana. E aí eu parava, né? Eu falava assim, cara, quando isso começava a acontecer, eu meio que tentava me desligar ao máximo para recuperar, daí eu recuperava. Aí entrava de novo na maratona, aí tinha uma recaída de novo, né? E isso foi acontecendo, cara. E aí no final do ano, Lutz, né, surgiu um sintoma que eu falei, puta merda, mano. Vou ter que parar tudo, cara. Falei, não vai dar. Eu comecei a ter pernas inquietas. Existe esse sintoma, síndrome das pernas inquietas, né? Que é isso? Cara, é esquisito pra caramba. É uma, é um impulso que você sente, uma inquietude, um impulso que você sente de mexer a perna, cara. Isso é muito esquisito, assim. Mas isso não pode ser normal? Quando que isso vira uma síndrome? Síndrome é o nome que a gente dá, se eu não estou equivocado, para o conjunto de sintomas que você não necessariamente tem uma causa bem definida, né? Então a gente não sabe, tem vários quadros clínicos no qual você pode observar a tal da síndrome das pernas inquietas. Eu sei que, esse é uma síndrome que está muito relacionada a problemas de sono. Tem algumas famílias que por motivos hereditários, que a gente não sabe bem ao certo e o porquê, as pessoas acabam herdando essa síndrome, de certa forma, né? Fica mais provável de surgir nessas pessoas, isso atrapalha o sono. Essa sensação de perna inquieta, ela costuma vir bem no final do dia, no momento que você vai relaxar, aí vem essa sensação de querer mexer a perna e naturalmente isso atrapalha dormir, né? A pessoa, às vezes o impulso é tão forte que a pessoa mexe a perna. Isso não chegou a ser meu caso. Mas é uma síndrome que pode ter diferentes intensidades e causas, né? E eu sei que ela existem alguns trabalhos que mostram que ela, por algum motivo, tem relação com o desenvolvimento de Parkinson. Não estou dizendo que se você tem, você vai ter Parkinson, tá? Estou dizendo que, por algum motivo, as pessoas que desenvolveram Parkinson antes sofreram com essa síndrome, pode ter alguma coisa a ver ali com as regiões que degeneram do Parkinson, que são os núcleos da base, que de fato estão envolvidas com inibir movimento, em parte. São regiões do cérebro envolvidas em frear movimentos que você não quer fazer. Então faz algum sentido que talvez uma disfunção ali possa gerar esse impulso de mexer a perna, né? Uhum. Como se estivesse faltando um freio ali específico, né? Não tô dizendo que foi o meu caso, né? Mas assim, me assustou muito, cara, porque, porra, eu era uma pessoa saudável, sou uma pessoa que sempre me cuidei, me preocupei do meu sono, alimentação, pratico atividade física regular já há muitos anos. Sempre fui um cara motivado, autoconsciente, né? Sempre tudo certo. Aí começou, né? Dorme mal e uns episódios depressivos. Eu fui lidando com isso ao longo do ano, até porque eu não podia parar, né? Mas aí no final do ano, aconteceu isso, né? Comecei a ter esse sintoma, velho. Eu falei, caralho, mano, que é isso, cara? Aí eu fiquei assustado.
Eu lembro que eu fiquei assustado assim falei, cara, tem alguma coisa muito errada, velho. E aí o negócio virou uma bola de neve porque era uma situação... Eu já estava numa situação que me dificultava dormir bem, né? Muito estresse, ansiedade. Aí teve mais essa preocupação com a minha própria saúde, agravou mais isso. E aí o sono foi por água abaixo, assim, né, cara? Eu não conseguia dormir, eu deitava. É bem assim, cara. Você deita, no final do dia, no horário que é para você relaxar, começa a vir uma inquietude interna, assim, uma agitação interna que você Aham. sente meio na perna, e aí você não consegue dormir, e aí você Caramba, não cara. dorme bem, aí dia seguinte você acorda pior ainda, e aí como você não dormiu bem, você tem mais dificuldade ainda em reavaliar, em se moderar emocionalmente, ficar melhor, né? Tipo, pô, Andrei, calma, tá tudo certo, né? Você tem dificuldade de fazer isso, né? Até porque você dormiu mal. E aí eu decidi parar, cara. Falei, avisei todo mundo lá na empresa. Até fiz Uhum. um post no Instagram. Falei, olha, gente, Eu lembro. acontecendo isso, cara, eu vou ter que dar um 10 aqui, assim. Eu tento ser bem honesto, assim, com as pessoas no digital. Até para contrapor a vida perfeita que a galera fica postando lá, né? Falei, olha, eu vou dar um 10 e tal, né? E fiquei, acho que um mês parado, assim, suspendi tudo. Suspendi o podcast, suspendi post, suspendi tudo para tentar entender o que estava rolando, não estava claro o que estava rolando, para me cuidar, né? E agora, assim, olhando para trás, fica mais claro, né, Lutz? Fala assim, pô, o que que rolou, Andrei? Aconteceu o que acontece na vida de muita gente, Lutz. Eu fiquei muito estressado e muito ansioso Durante muito tempo. durante muito tempo. E estresse e ansiedade crônicos é o principal ou um dos principais fatores de risco para você desenvolver um quadro clínico, que a gente chama de burnout em alguns casos, ou a depressão de um modo geral. Né? Quando a gente está, para quem não sabe a fisiologia por trás disso, né? Quando você está estresse e ansiedade são respostas de medo, de certa maneira. São tipos de respostas de medo, né? Quando você está estressado, você está preocupado com alguma coisa que você tem que fazer, né? Pô, se eu não fizer isso, vou me fuder de algum jeito, né? Então, pode ser uma coisa boa. Se eu não chegar no aeroporto na hora, eu vou perder o Sim. voo. Se eu não escrever isso aqui direito, eu vou perder o emprego. Se eu não gravar direito, eu vou perder alcance, sei lá. E ansiedade é você preocupado com alguma coisa, um potencial perigo no futuro, né? Uma prova que você vai fazer. Então, entrei num quadro de muito estresse e ansiedade no trabalho, muita coisa para fazer, e uma sensação de que é aquela sensação de tenho que fazer algo. Você sempre sente que tem que fazer alguma coisa. Cara, quem trabalha no digital sabe bem do que eu tô falando. É Sim. uma sensação infinita de tenho que fazer alguma coisa, assim. Sim. E é infinito, porque o conteúdo você tem que ficar produzindo toda hora, todo dia. Sim. E aí eu tinha as aulas que gravar, tinha que estudar pra caramba, tinha que produzir pro Instagram e brarararara. Não tinha ajuda de ninguém na época, né? Não sei se tem isso, mas eu fico às vezes tipo assim, puta, eu tenho que eu deveria estar postando alguma coisa agora, Total. deveria estar tirando uma foto agora sobre isso que É, eu tô fazendo. Pô, às vezes você só quer viver, né? Você É, tá tipo, lendo um livro. hoje eu saí do jiu-jitsu e falei, puta, nem tirei a foto pra É, postar. Ah, é. porra. Exatamente, cara. Então, assim, por isso que eu te disse que o digital, e eu digo aqui para você e para quem estiver ouvindo, é uma tecnologia, como todas as tecnologias, ela pode ser boa ou ruim, dependendo de como você usa. Então tem que tomar muito cuidado, cara, porque o ambiente digital, ele pode ser muito tóxico para quem produz conteúdo e para quem consome conteúdo. Eu diria, por experiência, especulando aqui, que para o produtor de conteúdo é ainda pior por causa disso. Você tem que produzir conteúdo e tem que. Depende muito das plataformas, eu diria que o Instagram, essas que você tem conteúdo novo diário, Uhum. porra, conteúdo novo diário, né? Então, assim, se você não se organiza para isso, dependendo do tipo de conteúdo, né, cara, isso pode ser destrutivo, né? Mas qual que é o grande fator aí por trás? É você ficar, independente do motivo, é você ficar estressado por muito tempo. Estresse e ansiedade crônicos é um veneno. Ele destrói o corpo, destrói o cérebro, né? Então, você fica ligando esse sistema de defesa com uma frequência muito alta durante muito tempo,
essas mudanças que acontecem no corpo quando a gente está estressado, ansioso, aumento de cortisol, aumento de noradrenalina, de dopamina, começa a gerar uma série de mudanças no corpo, processos inflamatórios. O próprio cortisol começa a se tornar, de certa forma, relativamente tóxico. E somando esses fatores todos, você começa a ter alterações no corpo de um modo geral e no cérebro. Então, o que a gente observa, isso tem como a gente investigar cientificamente, né? Você pega um animal, por exemplo, deixa ele estressado, ele vai ficar doente. É um protocolo, pessoal que estuda depressão. Como é que você estuda depressão? Eu tenho que fazer o animal ficar com uma coisa tipo depressão, né? Como é que eu faço isso? Só deixar ele estressado muito tempo. Você põe ele, sei lá, num ambiente que é muito frio, ou tem um protocolo que você pega um camundongo, que é aquele menorzinho, e põe ele no meio de ratos. Isso é foda. E rato é predador do camundongo menorzinho. A gente chama isso de derrota social. Se põe ele no meio, cara, ele vai ficar num cagaço, né? Puta que pariu, eu tenho um monte de rato aqui na minha volta, eu tô fudido, tô fudido. E ele fica com o sistema de defesa dele muito ligado, né? E ele adoece, né? Então, assim... Nossa, isso é muito interessante, cara. Você ficar estressado, ansioso por muito tempo, a chance de você adoecer é enorme, né? Então, eu fiquei estressado muito tempo. Quer dizer, eu não posso dizer o que aconteceu no meu corpo, porque eu não medi meu cortisol, né? Tô falando com base da literatura. Mas você tem uma série de alterações que promove, por exemplo, perda de neurônio, atrofia de neurônio, os níveis de um sinal químico chamado BDNF, que funciona como se fosse um adubo no cérebro. É um sinal químico como se fosse um adubo e é importante para os neurônios permanecerem saudáveis e florescendo ali, conectando. Os níveis desse sinal químico caem. É uma coisa comum que a gente observa em quem tem depressão, os níveis desse sinal químico reduzidos, né? Então, assim, um conjunto de mudanças que o estresse e a ansiedade promovem no longo prazo machucam o cérebro e o corpo. No final das contas, você acaba tendo alterações no cérebro, né? Especialmente nessa área que a gente tem atrás da testa, que a gente chama de córtex pré-frontal, que é importante para você ter autocontrole emocional, importante para você controlar sua própria ansiedade, para você ter foco, para você vira uma bola de neve, né? Vira uma bola de neve. Então, assim, e aí você está muito estressado, você adoece o cérebro perde a capacidade funcional, a sua capacidade de lidar com estresse e ansiedade diminui. E aí você fica mais estressado e ansioso. E aí você machuca mais o cérebro. Aí a capacidade dele de lidar com estresse e ansiedade piora. Um ciclo vicioso. Pior ainda se você começar a dormir mal, né? Porque o sono é fundamental para você manter esses circuitos de autocontrole funcionando, né? E é interessante, assim, e era curioso até porque quando eu atingi o pico do meu adoecimento, era bem o momento que eu estava montando as aulas de ansiedade e depressão. Foi bem interessante porque eu estava lendo a literatura e ao mesmo tempo eu estava experimentando a parada rolando, assim. Foi um negócio, caraca, Caramba, velho. tá descrevendo tudo que eu tô sentindo. Foi um negócio, foi uma experiência... Bom, aprendi muito, né? Esse foi o lado bom de eu ter ficado doente, mas uma característica interessante que aconteceu comigo e pode acontecer com muita gente é que você percebe isso mesmo, uma perda da sua capacidade de autocontrole. Você fica ruminando coisas negativas. Você fica ruminando, por exemplo, um dos sintomas característicos em quem desenvolve depressão é um sentimento de inutilidade. Ela sente que ela não consegue, que ela não é capaz. A gente não sabe direito por que isso acontece, mas eu tenho uma hipótese, até à luz da minha experiência, que é a seguinte: pega um indivíduo que está muito estressado com o trabalho. Está estressado, mas o estresse não vai embora. Ou seja, ele está ali tentando, trabalhando. E o problema não se resolve. Ele vai, não consegue. Isso, aos meus olhos, eu estou especulando aqui um bocado, é um cenário no qual o cérebro vai aprender o quê? Ele vai aprender, eu não consigo. Tem um problema que deixou estressado. Você tentou, mas não resolveu. O problema continuou. Você tentou, não resolveu. Tentou, não resolveu. Você está estressado. Seu cérebro vai aprendendo, porra. Mas não necessariamente existe um problema claro, Não necessariamente um problema claro. Mas ele entende como o ato de trabalhar que você está tentando resolver alguma coisa. Sim, ele entende. Nunca acaba. Eu acredito que... Porque estresse e ansiedade não são emoções ruins. São emoções importantes como qualquer outra. Elas te preparam
para lidar com uma situação específica. Se você está estressado, se você detectou um potencial perigo, ligou uma resposta de defesa em você, vai te deixar mais alerta, vai mobilizar suas reservas energéticas, vai te preparar para lidar com esse potencial perigo. Uhum. Legal. Só que o que deveria acontecer? Você põe energia ali, você vai ficar preocupado, tal, tem que fazer isso, blá, 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 faz, resolveu, ufa, foi embora o estresse. O que a gente deveria experimentar é um estresse, uma ansiedade moderados e temporário, né? Então vem, foi embora. Tá. Vem, foi embora. Inclusive um nível moderado de estresse é ótimo para a saúde e para o seu desempenho. Se a gente for avaliar desempenho mental numa tarefa que exige foco, memória, o melhor desempenho é um nível moderado de estresse, um nível leve de estresse, tá? Tipo quando você, sei lá, você vai preparar um podcast, digamos. Uhum. Aí você tá um pouquinho Sim. alerta com aquilo, você se prepara, beleza, me preparei, relaxou. É um nível moderado de estresse que até te ajudou a focar ali e tal, você ficou ligado. Sim. Né? Um estresse que a gente poderia até chamar de... não chega a ser desagradável, né? Então, moderado é até interessante. Agora, se o Aquele negócio que te vem... liga, né? Aquele que dá te liga, exato. Se você não tem estresse zero, você tá entediado, né? Tá tipo, seu cérebro tá tipo, foda-se, né? Não é o ideal também para do ponto de vista funcional, não é o ideal. A gente quer um nível moderado de estresse, assim, uma preocupação saudável, digamos, né?